Em coletiva de imprensa realizada na manhã do dia 7 de novembro, a Prefeitura de Jaú e a Agência Reguladora Saenja prestaram esclarecimentos sobre as medidas que estão sendo adotadas pelo município em virtude das constantes interrupções no abastecimento de água em diversos bairros da cidade. A entrevista foi aberta pelo prefeito Ivan Cassaro e conduzida pela diretora-presidente da Saenja, Juliana Fabre. A situação hoje na cidade de Jaú é a seguinte: nós temos uma empresa, que é a Águas de Mandaguaí, que foi contratada na década de 90, na gestão do governo Valdemar Bauab, salvo engano, para fazer captação e tratamento de parte da água usada no município de Jaú. Em 2015, diante da insuficiência dessa captação, vem a gestão atual e abre um processo licitatório, do qual sagrou-se vencedora a empresa Águas de Jaú, para resolver os problemas relacionados à captação e à distribuição. Esse novo processo de licitação, ele aumenta o escopo do primeiro contrato, impondo que a concessionária Águas de Jaú faça toda a distribuição no município de Jaú. Então, hoje, nós temos a seguinte situação: Águas de Jaú também faz parte da captação de água no município, mas é exclusivamente a responsável de levar a água captada, tanto por ela como pela empresa Águas de Mandaguaí, até a torneira do munícipe. Seja essa água captada do lado esquerdo, seja essa água captada do lado direito, quem tem que ter manobras e operações eficazes para fazer com que a água chegue na torneira do munícipe é a empresa Águas de Jaú. Por quê? O escopo do contrato é, entre outros, a distribuição. Tanto é verdade que quem recebe pela distribuição, ocorrendo ela ou não, é a empresa Águas de Jaú. Não existe conta paga pelo munícipe nesta cidade por distribuição à empresa Águas de Mandaguaí. Então, a responsável por fazer a água chegar na torneira do munícipe é da empresa Águas de Jaú, e sobre isso não paira qualquer dúvida. O problema que está ocorrendo na cidade é que essa água não vem chegando até a torneira do munícipe, embora Águas de Jaú tenha cobrado dele os 30 dias como se fornecendo estivesse, né? Nós ainda não estamos nos períodos em que costumam ocorrer os piores cenários, não estamos, mas o cenário se repete, e se repete há 8 anos. Então, o que acontece? Nós temos operação, né, que Águas de Mandaguaí consegue enviar água captada do lado direito para o lado esquerdo e ajuda na distribuição, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito, mas o inverso nós não temos. Então, na falta de Águas de Mandaguaí, na falta de água na região da margem direita do rio Jaú, Águas de Jaú, em 8 anos, não fez nenhuma proposta plausível, e nem tomou qualquer ação efetiva no tocante a manobras operacionais que possa fazer com que a água, pelo menos em caráter emergencial, nessas situações de paradas de Mandaguaí, faça com que a água do lado esquerdo, que é extremamente abundante, sobra água em Jaú, faça com que chegue nessa população que fica totalmente desamparada. E a resposta, quando questionados, é o seguinte: a culpa não é nossa, é de Mandaguaí. No entanto, o contrato para a agência reguladora está sendo descumprido, porque no contrato, Águas de Jaú tem que prestar um serviço adequado. E o serviço adequado compreende regularidade, continuidade, eficiência,
segurança e atualidade. E atualidade significa modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações na conservação e manutenção. Então a agência entende sim nesse desabastecimento como o nível pluviométrico, né? Não houve excesso de chuva, mas houve turbidez em Mandaguaí e ela não conseguiu fazer tratamento. Sim, a culpa concorrente de Mandaguaí, nós entendemos dessa forma, mas não dá para descartar a culpa concorrente de Águas de Jaú. É esse o entendimento da agência, porque em 8 anos já era para ter, no mínimo, proposta de solução do problema, porque isso está imposto no contrato. A história de que a agência não deixa a água furar poço, isso é balela. Não há um documento sequer de proposta de solução de problema protocolado na agência. Pelo contrário, nós temos inúmeros ofícios pedindo para a Água de Jaú propor soluções para essa situação caótica. Então, nós temos documentado que nós fizemos solicitação de proposições. Aliás, é de se ressaltar que no dia seguinte, na segunda-feira ao desabastecimento, convocamos com urgência o dirigente de Águas de Jaú e simplesmente por agência lotada ele marcou uma semana depois. Ontem, meio-dia, venceu um prazo para ele mandar o porquê ele não fez manobras necessárias para que a água, nessa situação de emergência, onde as pessoas ficaram 4 dias sem água para as necessidades básicas, por que essas manobras não foram feitas? Por que poços não foram utilizados? Por que reservatórios ficaram cheios e a água não foi puxada para atender essa população do lado direito? E sequer respostas da empresa Águas de Jaú chegou e foi protocolada na agência. Então não é verdade. Nós temos documentos, os nossos processos estão aqui, instruídos. Quando nós pedimos ajuda para os senhores vereadores, não é no sentido de nos substituir na fiscalização, jamais. Quando nós pedimos ajuda para os vereadores, é no sentido de orientar os seus eleitores para fazer os questionamentos dentro do mecanismo oficial que nós temos, que é a ouvidoria. A ouvidoria, cada reclamação que é feita na ouvidoria, ela é um documento comprobatório da inexecução contratual e instrui um processo. Ela é uma prova. É por isso que a gente pede ajuda dos vereadores nesse sentido de instruir o cidadão a usar os meios corretos, de explicar a função da agência reguladora. Esses documentos estão aqui. Toda reclamação que é feita na ouvidoria é analisada e instrui um processo administrativo, quando é caso. E instruindo o processo administrativo pode ser usado como prova, né? E fundamentar uma decisão condenatória. Hoje nós já temos penalidades aplicadas à empresa Águas de Jaú. Temos o entendimento de que Águas de Mandaguaí deve sim ser penalizada também por esse desabastecimento, pois a chuva foi insuficiente para que eles não conseguissem fazer o tratamento da água, dessa vez na nossa gestão, né? Mas infelizmente, nós, mexendo nos documentos da agência, nós percebemos que durante 8 anos nós não temos processos fiscalizatórios nenhum como esse aqui que os senhores estão vendo, que chegaram ao fim e que pediram providências para a empresa Águas de Jaú ou Águas de Mandaguaí, no sentido de implementar e melhorar, fazer melhoria no sistema, como os contratos mandam. Embora o contrato de Mandaguaí ele seja antigo, ele também determina a aplicação de tecnologia até o fim do contrato. Nenhuma ação, nem do legislativo, nem do executivo, muito pelo contrário, os contratos foram sendo aditados
no sentido de continuidade. E agora, na nossa gestão, nós iniciamos a instrução dos processos, só que observando o devido processo legal. Então, não adianta eu, Juliana, vir aqui e dizer é culpa do Águas de Jaú está fora, porque isso sim seria um gatinho bobo miar. Para trabalhar como leão, a gente tem que ter inteligência, porque senão depois a gente vai chorar como gatinho. Então, nós estamos dando devido processo legal, Águas de Jaú tem direito de se defender, Águas de Jaú tem direito de trazer os seus argumentos, Águas de Jaú tem direito de recorrer, os processos estão entrando em última instância administrativa e confirmado o entendimento das penalidades, porque pode ser confirmado ou não, não somos nós que vamos julgar, é o Conselho, né? E já há convocação saindo do Conselho para essa sessão, onde participa o representante das concessionárias, representante da população, representante do Legislativo, representante do Executivo, representante da agência reguladora. Então, nada é tão simples como chegar, pegar um contrato e mostrar, olha, tem que ser rompido e vai ser rompido. Porque isso é desconhecer totalmente o sistema jurídico brasileiro. Nem juiz pode fazer isso, nem policial pode fazer isso. Né? Nós temos que respeitar o devido processo legal, para que lá na frente, todo o trabalho árduo que nós estamos fazendo em parceria com a gestão do prefeito, não chegue no judiciário e seja anulado de ofício, porque os procedimentos não foram tratados da maneira como deveriam ser. Os aspectos operacionais com relação às manobras que nós entendemos ser totalmente possíveis dentro do sistema para que Águas de Jaú atenda, sim, no mínimo, em situações excepcionais, para que tire essa população que fica desalentada nesse período de desabastecimento, vão ser tratados pelo Marcos, que tem feito um levantamento rigoroso sobre o sistema, não levantando só o que aparece, mas levantando o que Águas de Jaú prometeu lá no edital, na proposta técnica, na proposta comercial, tudo o que foi prometido, metas contratuais que gestão anterior nenhuma verificou se foram ou não foram realizadas, e nós já verificamos. E já levantamos que no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, 5, 6, 7, tem inúmeras metas contratuais, inclusive poços reservatórios que não foram realizados por eles. Aumento de reservatórios que não foram realizados por eles. E tudo isso hoje sim impacta a péssima situação que a cidade se encontra. Para vocês terem ideia, eu tenho aqui 4 processos que foram aplicadas penalidades por falta de conservação de reservatório. Águas de Jaú se nega a pôr régua em conservatório. Claro, eles dizem que tem um sistema de telemetria muito avançado e que régua é totalmente dispensável. Dispensável para quem? Se eles têm um sistema de telemetria avançado dentro de uma sala operacional, dentro do estabelecimento deles, essa informação está disponível para eles. Como eu e o meu operacional e a cidade sabe se o reservatório que tinha que estar cheio para minimizar o problema da escassez está cheio, se eles se negam a colocar régua para a população fazer a fiscalização. Tem resolução que impõe régua. O porquê que não põe régua? Por que não quer que a gente veja o nível do reservatório? Isso é o mínimo das infrações contratuais cometidas, que também já foram penalizados. Então, da minha parte, é isso. As providências estão sim sendo tomadas, no entanto, não é. Eu entendo que é assim. Eu não posso fazer isso porque eu conheço o devido processo legal que está amparado pelo que está na Constituição Federal. O devido processo legal tem que ser seguido. E nós estamos seguindo para que o nosso trabalho não vire nada. E para que lá no final a gente não vire gatinho. E sim um leão. E consiga os objetivos pretendidos e que certamente serão atingidos.
Na sequência, os organizadores da coletiva abriram espaço para que a imprensa pudesse fazer perguntas. O primeiro questionamento foi sobre a aplicação de penalidades à concessionária Águas de Jaú. São 14 multas hoje que estão em andamento. Da nossa gestão, esses processos ainda estão em andamento. A SAENGE, em primeira instância, confirmou a penalidade. Como que funciona? É lavrado um auto de infração, abre-se defesa, Águas de Jaú apresenta sua defesa, a SAENGE vem dar a defesa final. Abre-se prazo para recurso, o recurso é encaminhado à autoridade competente, que pode manter ou não. Após, eles têm nova chance de recurso, isso tudo na esfera administrativa. Essa última esfera, que seria a terceira instância aí, é a que determina, confirmando essa penalidade, nós já podemos iniciar o processo de cobrança. Esses processos administrativos, considerando que no primeiro ano da gestão Ivan Cassaro ainda era o pessoal da gestão anterior, eles estão tramitando em tempo recorde, tá? Se você analisar o prazo de duração em autarquias, com relação a concessionárias de um procedimento administrativo, eles demoram anos, né? E nós temos aí, em menos de um ano, os processos já em terceira e última instância administrativa. Confirmada essa penalidade, nós já podemos aí começar o processo de cobrança dessas multas, ainda que Águas possa vir a discutir isso judicialmente, nós já podemos cobrar essas multas. Mas assim, pelo visto, não é a aplicação de multas que assusta a empresa Águas de Jaú. Me parece que eles não estão preocupados com isso, porque, infelizmente, no contrato celebrado, as multas são muito baixas, né? Então, parece que compensa descumprir, continuar descumprindo, porque é barato, do que investir o dinheiro que se propuseram se obrigar em proposta técnica na cidade. O segundo ponto questionado pelos veículos de comunicação foi justamente sobre a possibilidade de rompimento do atual contrato com a empresa concessionária. A gente precisa entender um pouco da lógica da concessão. Você faz uma concessão geralmente porque o poder público não dispõe de recursos para efetuar investimentos a curto prazo. Você chama um particular que assume esse serviço público, apesar da titularidade permanecer com o poder concedente, ele aplica os investimentos em pouco tempo, e a lógica da concessão é prolongar um contrato de geralmente 30 a 35 anos, porque ao longo desse tempo a empresa privada teria uma margem de lucro que ela recompõe todos os investimentos que ela fez num curto prazo e que o poder público não disporia dessas condições. Como formas de extinção do contrato de concessão, nós temos duas principais, que é a encampação ou caducidade. Encampação é quando não se fala em execução contratual por parte da concessionária. E a caducidade é quando há inexecução contratual por parte da concessionária. Em ambas existe uma indenização que a gente fala que é dos investimentos não amortizados ou depreciados, que é justamente esses investimentos que a empresa faz e dos bens que ela emprega na concessão e que ao final do contrato reverteriam ao patrimônio público. O que acontece? Para a estimativa desse inventário de bens não amortizados ou depreciados, a gente precisa de documentos. Uma das responsabilidades da concessionária que não está sendo cumprida no contrato, e acho que a Juliana pode reforçar isso, é justamente a verificação desses bens e investimentos não amortizados ou depreciados. Isso é objeto de processo sancionatório para que a empresa entregue isso. Os balancetes contábeis também, para a gente apurar todo o valor da concessão. Uma vez que a gente tiver esse valor consolidado, a gente pode estimar o tamanho da multa contratual que vai ser pago, mesmo no caso de inexecução, porque esse valor indenizatório vai existir. E esse é o grande embaraço hoje para a gente conseguir avançar na extinção do contrato, é o quantitativo dessa multa. E aí também há algumas situações que a gente precisa analisar. Eu acho que no Brasil a gente tem muita essa discussão de esquerda, direita, sobre privatização ou não. Eu sou da seguinte opinião, prefeito. Eu acho que uma concessão, uma privatização bem feita, ela pode ser muito boa, desde que a administração que faça o contrato observe o interesse público. Se observar o interesse público, não há nenhum problema em fazer uma concessão. E veja nesse contrato, na cláusula que fala
sobre a extinção por caducidade, que é por inexecução da concessionária, foi colocada uma cláusula que o pagamento da indenização deveria ser feito em 4 parcelas anuais, o que no meu entendimento viola o regime de precatórios. É diferente da encampação, que a indenização deve ser prévia. Tudo bem, você tem indenização prévia, mas se é por punição, deveria ter sido por inserida no regime de precatórios, porque aí você colocaria o valor dessa indenização na ordem cronológica de pagamentos e atenuaria o valor da multa para o município, que deve ser muito alta. Só que em 2020, com a mudança do marco do saneamento, houve um lobby das empresas do setor de saneamento que inseriu que em qualquer caso essa indenização deve ser prévia. A possibilidade que nós temos hoje é que o valor da multa ela pode ser repassado para a futura concessionária, em caso de extinção do contrato. Então é uma possibilidade um pouco mais palatável. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa da consolidação desses dados, desses valores, para que a gente tenha noção do valor da multa. E também colocar à disposição da sociedade. Esse é o valor da multa que o município vai ter que arcar e também futuramente regressar em face dos responsáveis que fizeram o contrato. A propósito, há relatório de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que deve conduzir para julgamento de irregularidade do contrato, porque o relatório apontou que houve um direcionamento do processo licitatório lá em 2013 ou 2014. Exatamente. Nós temos, inclusive, suposições em relação à minuta contratual. A minuta contratual, ela sempre vai no edital de licitação, ela deve ser elaborada pelo próprio poder público. Mas nós achamos engraçado que essa é uma minuta, prefeito, que num contrato de concessão a gente tem as chamadas cláusulas exorbitantes. São aquelas cláusulas que diferenciam um contrato público de um particular. E geralmente, no contrato particular, você tem uma situação de igualdade. Mas no contrato administrativo, o poder público dispõe de cláusulas de mecanismos que ele pode coagir a concessionária ao obrigar a fazer o interesse público. E nesse contrato que a gente tem, isso não aparece. Parece que é um contrato de gaveta. E que foi pego de qualquer lugar ou não foi feito pelo poder concedente. Ou foi um copia e cola, o que mostra uma certa... digamos assim, uma certa falta de seriedade na elaboração do contrato, ou foi feito justamente para evitar a fiscalização do poder público. Só que, felizmente, a gestão da Juliana na agência reguladora está consolidando esses processos, já estão no âmbito do Conselho Consultivo para deliberação em instância final. Inclusive, veja só, para que 3 instâncias no contrato, se a gente poderia ter deixado 2 e um procedimento administrativo mais célere. Então, assim, o próximo passo decisivo para caminhar para uma extinção do contrato vai ser a consolidação dos valores que impõem essa questão da indenização pelos investimentos não amortizados ou depreciados. Porque, inclusive, a gente vai ver quais foram os verdadeiros investimentos feitos pela concessionária. Eu acho que esse é o grande passo, é a consolidação desse valor. E a gente vai poder mostrar para a população, inclusive cogitar, nesse caso, uma hipótese de um plebiscito ou referendo, para a gente angariar até o apoio popular. Não podemos descartar essa hipótese, inclusive. Ao longo da coletiva, os técnicos da Saenja ainda falaram sobre a necessidade de mais investimentos por parte da concessionária nas regiões onde ocorreram os últimos episódios de falta d'água. Não existia o Altos da Cidade há 3 anos atrás. O Altos da Cidade ele foi construído um grande número de habitação e é levado uma adutora da ETA, que já é conhecida na assunção do contrato, que era problemática, e a diretriz do Águas de Jaú não exigiu do loteador daquela região, de nenhum loteador daquela região, um local do tamanho de Bariri, Boracéia, nenhum poço. Então, aquela região depende exclusivamente dessa ETA com problema. Quando acontece um problema na região, que acontecia no caso do Mateus, o que acontecia naquela região para abastecer o Dona Emília, o Olímpia? O poço da Mandaguaí, que é esse investimento da gestão do Oswaldo, entrava em funcionamento, e é um poço bom, é o maior poço da cidade, e conseguiria suprir. Só que o que acontece hoje? A água está sendo dividida ou direcionada somente para o Altos da Cidade. Então acaba ficando uma parte descoberta desse ponto também. Com relação ao ressarcimento de valores aos moradores afetados pelo desabastecimento, a agência reguladora também passou sua posição. No desabastecimento passado, nós pedimos para eles fazerem um cálculo e descontar
o período de desabastecimento da conta do consumidor. A resposta deles foi pura e simplesmente: não desconto, tem que me pagar porque não está previsto no contrato, né? Nós entendemos o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre toda e qualquer disposição contratual. O Código de Defesa do Consumidor, ele impõe o pagamento de serviço prestado. Se o serviço prestado, foi prestado, ele tem que ser pago. Se o serviço não foi pago, ele não tem que ser prestado. Qual é a posição da agência nesse sentido? Nós tínhamos tabulado hoje por volta de 370 reclamações, o Marcos disse que estava chegando a 390 reclamações. Nós iremos pegar as reclamações nesse sentido, enviaremos ofício para que seja feito aí, para que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor e o respectivo desconto, tá? Então vamos ver aí o que vem. E, caso eles não façam o desconto, o consumidor, no mínimo, pode usar o parecer da agência e ingressar no juizado especial, até sem advogado, e pedir o ressarcimento, inclusive até por danos morais. Após as perguntas da imprensa, o prefeito fez um balanço das dificuldades enfrentadas com a concessionária Águas de Jaú desde o início da atual administração. Eles ficaram no comando da agência 1 ano depois que eu entrei. Então, eles entregaram no fim de 2021 para nós. E desde então, a gente vem trabalhando, tudo de acordo com a lei, para defender os direitos da população. Como vocês falaram aí, eu acredito que seja a água mais cara do interior do Brasil. Mas esse contrato vem montado e não é de uma hora para outra que a gente consegue quebrar ele, entendeu? Nós estamos trabalhando para isso, né? Então, tem que ser perfeito, porque se não chega lá na frente, a gente morre na praia, né? A colocação das válvulas nós conseguimos, dependendo do nosso governo, dos nossos advogados, está aí, a válvula tanto faz após ou depois do hidrômetro, né? E é difícil a luta nossa, né? Como ela falou, nós pegamos os arquivos da agência fiscalizadora sem nada de documento, levaram tudo que tinha que levar, então nós estamos começando do zero, né? E a intuição nossa é defender os direitos da população, por isso que nós fomos eleitos, né? E nós pedimos a ajuda de todos os vereadores, né, da base ou não seja da base, para que a gente faça um trabalho bem feito, porque esse contrato tem que extinguir ele. Nós chegamos, acho que no fundo do poço, acabou, entendeu? Vocês vejam que nós tivemos uma das maiores enchentes, né, aqui na cidade, e não faltou água, faltou muito pouquinho, algumas casas beiravam ali o rio. Agora essa falta de água que teve aí foi tremenda, até parece que a política, não sei o que está acontecendo, né? Não veio, faltou água para todo mundo, em casa também faltou água, né? Eu acho errado isso daí, porque o consumidor paga a água, se ele não pagar, eles vão lá e cortam. Então, o direito do consumidor tem que ser exigido, tem que ser cumprido. E por isso que nós estamos trabalhando para isso. A doutora, o menino aqui está fazendo todo o trabalho dele, mas é um trabalho moroso, porque esse contrato, como foi feito, não foi feito para defender 1% a nossa população, totalmente contra.